Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja bem-vindo. 3 de maio de 2021, segunda-feira. Eu sou Guga Mendonça. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre a Covid-19 e os cuidados com as crianças. Vamos falar também sobre a construção de hospitais veterinários. Outro assunto muito importante que vamos abordar é a Semana de Proteção contra o Amianto em Osasco, na Grande São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Guga Mendonça. Bom dia a todos, né? Os nossos telespectadores, nossos ouvintes da nossa Rede Alesp, né? A TV da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Hoje, né, começando a semana, né, Guga? Tomara que comece essa semana bem, né, se Deus quiser. Né, exatamente, com muito trabalho, né? Muita coisa acontecendo aqui na Assembleia Legislativa durante essa semana. E você já vai dar aí um panorama de tudo que vai acontecer na Assembleia, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma. Uma manhã maravilhosa com sol. Segunda-feira de sol é bom, começo do mês de maio, né? Que a gente está aí no friozinho, né? Começa à tarde, tem sol durante a manhã, até um período da tarde, depois começa a esfriar, né? São Paulo, né? Isso acontece, a gente está também, né, numa estação gostosa, não está tão quente, né? Tá frio, mas não está aquele frio insuportável, né? Então tá ótimo. Eu continuo falando do plenário de Juscelino Kubitschek, né, que eu cubro sempre o plenário quando tem agora, nesse momento virtual, né? A gente está tendo dias com o plenário, né, e outros dias aí com o programa, né, que vocês aí também apresentam, né? E, por exemplo, na terça-feira é um dia que geralmente tem a sessão, né, ordinária transmitida virtualmente, né, porque tem na segunda-feira o Colégio de Líderes, então tem discussões, tem vários projetos aí, né, para serem discutidos. E um importantíssimo, né, Guga, que essa semana foi bastante aí discutido, né? Não chegou ainda o projeto na sua totalidade a ser aprovado, que é o Bolsa do Povo. Você bem sabe disso, né? Tivemos aí na quinta-feira a última sessão ordinária da semana, que discutiu, né, aí o projeto na 24ª sessão extraordinária, né, que, como eu disse, realizada sempre em ambiente virtual. Os deputados eles avançaram, né, Guga, no debate aí em torno desse projeto, que é o 221 de 2021, que é de autoria, inclusive, do governador, né, o governador João Dória, que cria aí o programa Bolsa do Povo. Ô, Sérgio, foram aí... Oi, é tão importante no momento como esse que nós vivemos, né, a aprovação de um projeto desse aqui na casa, né? Sem dúvidas, né? A situação que a gente está vivendo, né, realmente precisa, né, de recursos aí para as pessoas, para o povo, né? Todo mundo aí, muita gente perdendo seu emprego, desempregado, sem ter condições, né, de sustentar a sua família, sem ter condições, eu digo sempre isso aqui, viu, Guga, de colocar comida, prato de comida na mesa, né, da sua casa. Então, é complicado. Então, teve aí, depois de, acho que foi, se não me engano, mais de 7 horas, né, de discussões, né, os deputados acabaram aí deliberando, né, sobre o método de votação do PL 221. Né? Foram feitas aí as orientações de votos, enfim, as respectivas bancadas. A primeira parte do projeto, então, Guga, ela foi votada, né? O projeto Bolsa do Povo, ela prevê, só para lembrar o telespectador, né, da nossa rede Alesp, ela prevê a unificação, né, de programas aí sociais do Estado de São Paulo. Eu vou fazer aqui um breve comentário para que as pessoas entendam o Bolsa do Povo, né? O que acontece? Ele unifica 6 ações, né, e programas assistenciais que já existem, né, Guga? Os programas já existem. Eu vou até citar, que é o Bolsa Trabalho, né, o atual auxílio-desemprego que a gente conhece,
né, o Renda Cidadã, o Bolsa Auxílio via rápida, né, a Ação Jovem, o Bolsa Talento Esportivo e o aluguel social. A estimativa aí, Guga, é de aplicar pelo menos 1 bilhão, né, nesse programa em 2021. Desse total, 400 milhões aí virão da abertura, né, de crédito especial remanejados de pastas como a pasta do Desenvolvimento Econômico e Educação e também, né, do Centro Paula Souza. Né? Pelo texto aí, o governo, inclusive, poderá, por meio de decretos, tá, de regulamentação, ajustar valores, né? Definir também os critérios da escolha de beneficiários e também a participação das prefeituras, né, de organizações não governamentais, também de associações de pais e mestres e, claro, né, do Legislativo Paulista, que poderão aí complementar com recursos próprios o valor da Bolsa, né, e também do número de pessoas que serão aí favorecidas, né? O projeto ainda altera, né, uma nomenclatura, viu, Guga Mendonça, do auxílio emergencial, que é o programa emergencial, como eu disse, né, de auxílio-desemprego, que passaria a ser o Bolsa Trabalho, né, com possibilidade aí de contratar pais com remunerações de até um salário mínimo para atuarem em escolas ou ações de prevenção à Covid-19. A estimativa aí é de contratar até 20 mil pais. O que aconteceu? O projeto não foi ainda no seu total, na sua totalidade, aprovado, porque faltam as emendas. São 8 emendas, né? Então, vai ser marcada ainda, vai ter uma data a ser marcada para ter uma sessão, né, extraordinária para continuar, né, a votação do projeto no seu total, né? Então, tem 8 emendas aí para serem aprovadas, vou até dizer aqui, entre elas, que precisam ser votadas ainda, né? Está aqui, garante aí, viu, o atendimento prioritário às mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica para a concessão do Bolsa do Povo, né? Uma outra proposta também, viu, Guga, de emenda é que o crédito, né, o crédito especial seja exclusivo para esse programa, né, não podendo aí ser usado de maneira nenhuma em outras áreas do governo. É muito importante a gente frisar isso, né? Então, ainda faltam algumas coisas do projeto, essas emendas, né? São 8 emendas aí que faltam ainda ser votadas, né? Para que o projeto seja, na sua totalidade, aprovado em definitivo, né? Então, precisa ser ainda... Provavelmente essa semana os senhores deputados e deputadas retomem essa discussão, né? Provavelmente, até pela urgência, né, de aprovação aí de projetos que possam injetar, dar uma retomada na nossa economia, né? Principalmente a economia do Estado de São Paulo. Exatamente. Então, como eu disse, ainda precisa ser marcada uma outra sessão extraordinária, deve ser marcada essa semana já, né, para ser votada essas emendas. Uma outra sugestão também, viu, Guga, das emendas, aí dentro das emendas, é a que obriga o Executivo a promover a transparência sobre gastos do programa, né, publicando aí, no caso, a relação de benefícios em seu site, né, oficial, institucional, de maneira anônima. Além disso, semestralmente o governo deverá aí apresentar relatórios, né, e dados da execução da legislação às comissões permanentes da Assembleia, tá? Da Assembleia Legislativa, sendo elas para a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Agora, sobre o Bolsa Trabalho, tá? A prioridade poderá abranger aí mães solteiras, tá? Pais desempregados e aqueles públicos mais atingidos pelos efeitos, né, que a gente vem tendo aí dessa pandemia, né? Então, legal, vamos Sérgio. aguardar então essa semana a definição de uma outra sessão extraordinária para essas emendas serem votadas, Guga. Sérgio, eu quero agradecer a sua participação nessa abertura do Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Você que sempre está aí bem informado com as questões do Legislativo Paulista, você volta durante a nossa programação e também no nosso jornal com mais informações. Obrigado, Sérgio Everton. Ok, Guga, bom trabalho. Obrigado. Este foi o repórter Sérgio Everton. E vamos agora com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a Covid-19 e os cuidados com as crianças, com o avanço da vacinação em todo o território nacional, principalmente nos professores. Existe uma preocupação com as crianças e adolescentes que ainda não podem receber vacinas e isso pode aumentar
né, o convívio com os professores durante a sala de aula. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Renato Kifuri. Ele é pediatra e secretário da Sociedade Brasileira de Imunização e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, doutor Renato. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, Guga? Bom dia, prazer falar com você e todos que nos assistem. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe aí que com o avanço da vacinação, os professores começam a ser imunizados, porém as crianças ainda não podem tomar essa vacina. Com a volta às aulas, as crianças voltando ao convívio dos professores, quais os principais cuidados que os pais devem tomar, doutor? Olha, mesmo as crianças, Guga, sendo pouco acometidas pela Covid-19, elas representam somente 1,5% do total de casos e 0,3% do total das mortes por Covid acontecem em crianças. É óbvio que elas eventualmente podem adoecer, eventualmente podem até transmitir, mas é muito raro. As crianças são acometidas, felizmente, né, por onde a pandemia vem passando, de maneira completamente desproporcional em relação às outras faixas etárias. O que nos tranquiliza muito em relação à volta às aulas, a contaminação das crianças, a sua importância na cadeia de transmissão, ou seja, são raros os casos onde nas epidemias familiares a criança é a porta de entrada, a criança que trouxe o vírus, isso acontece muito raramente. Então, a nossa maior preocupação, claro, é com uma volta responsável, volta segura, volta com todos os protocolos, mas a imunização dos professores, né, que são adultos e, obviamente, aí tem um risco diferente das crianças e adolescentes. Agora, doutor, outra questão que tem sido bastante discutida é as crianças, né, mesmo sendo muito rara a infecção, as crianças que agravam, né, para o caso grave da Covid-19. Vocês já sabem por que isso acontece? Por que certas crianças desenvolvem esse quadro grave? Geralmente elas já têm comorbidades associadas ou não, doutor? Explica isso para o nosso telespectador. Você tem razão, Guga. São raríssimos os casos, como eu falei, 0,3% somente dos óbitos por Covid são em crianças. Agora, quando você fala 0,3% de 450 mil óbitos, nós estamos falando aí de mais quase 1.300, 1.400 óbitos já, crianças que já faleceram pela Covid-19. É que tudo na Covid-19 tem uma dimensão muito grande. Então, 0,3% de um total de óbitos muito grande acaba sendo um número absoluto importante de crianças que perderam a vida. Mais da metade dessas crianças que tiveram Covid grave e vieram a falecer tinha alguma doença crônica, tinha uma síndrome genética, uma doença cardíaca, eram crianças transplantadas, era criança com deficiências da imunidade, ou seja, já tinha alguma vulnerabilidade que fragilizava esse indivíduo, essa criança, a desenvolver formas graves. Mas temos aí 40% das vezes que acometeram crianças saudáveis. A Covid ainda nos surpreende. Muitas vezes idosos, cheios de fatores de risco, vão muito bem. Crianças que não têm fator de risco nenhum podem agravar. Mas, felizmente, essa é uma boa notícia para os pais, as crianças raramente desenvolvem formas graves. Então, quando seu filho apresentar um sintoma respiratório e, eventualmente, tiver um quadro de Covid, a primeira palavra é tranquilizar, tranquilize-se, porque a chance de uma criança saudável, sem nenhuma doença crônica, evoluir mal é muito rara. Agora, doutor, as crianças voltando à escola, a gente sabe que muitas crianças às vezes moram com os avós dentro de casa, muitos avós já vacinados, mas ainda não estão, né, totalmente imunes a pegar a Covid-19. Essas crianças, na sua visão, elas podem ser vetor de transmissão ou se torna cada vez mais difícil devido à carga viral que as crianças geralmente têm e os avós também já um pouco imunizados? São raros, como nós falamos, os casos de surtos familiares onde a criança é a porta de entrada. A criança trouxe o vírus para dentro de casa. Claro que pode acontecer. Isso está relacionado com o momento da pandemia, quando nós temos muitos casos acontecendo, esses casos raros aumentam. Quando o número de casos na comunidade é muito baixo, a circulação do vírus é muito baixa, essa chance diminui. Então, as crianças, ou o que acontece dentro da escola,
só reflete o momento epidemiológico que está vivendo aquela localidade. Então, quando você tem muito casos, você vai ter muito caso em todas as formas, nas crianças, nas grávidas, vai aumentar naqueles vacinados, vai aumentar casos em adolescentes. Quando você tem poucos casos, você tem poucos casos em todos. Então, a proporção, a distribuição continua a mesma. Crianças raramente afetadas, crianças pouco transmissoras, crianças que raramente são hospitalizadas, e os grupos mais vulneráveis, os idosos portadores de doenças crônicas, são os mais acometidos que precisam ser vacinados. Então, deixar claro que os cuidados que a gente tem numa fase onde o vírus está circulando muito, continuam valendo com crianças na escola ou com crianças fora da escola. Não muda nada. Agora, doutor, pelo mundo aí, alguns fabricantes de vacina já têm pedido autorização aí para iniciar os testes com crianças, né? Como é que o senhor vê, né? Isso eu acho que vai ser um caminho natural da vacinação, mas como é que o senhor vê isso num primeiro momento? Quais as reações que as crianças podem apresentar a esse tipo de vacina? Qual que é a sua análise, doutor? Bom, os estudos em crianças e adolescentes serão necessários. Primeiro, porque um quarto da nossa população, 32% da população mundial, tem menos de 20 anos. Então, se você quer um dia ter como objetivo, o primeiro objetivo agora do programa é diminuir a hospitalização e morte, vacinar grupo prioritário. Mas mais para frente, quando nós dispusermos de mais quantidade de doses, nós vamos querer controlar a doença. E para isso nós vamos precisar incluir crianças e adolescentes que respondem aí por 25%, um quarto da nossa população. E outra, tem muitas crianças diabéticas com doenças cardíacas, transplantadas, que têm câncer, que precisam também, que fazem parte do grupo de risco também. Então, conhecer a eficácia e a segurança de todas as vacinas na faixa pediátrica é muito importante. Os estudos já estão avançando bem. Acredito que são estudos mais rápidos, estudos baseados basicamente em segurança, né, para ver se a vacina não traz nenhum malefício. Acredito que até o meio do ano, aí junho, julho, já teremos extensão de uso de faixa de etária, o que não quer dizer que nós vamos colocar as crianças no programa. Precisa deixar claro também, Guga, que nós só vamos vacinar provavelmente a primeira criança saudável depois que vacinarmos o último adulto. Né? Não tem sentido a gente começar um programa de vacinação pelas crianças, pela desproporção com que elas são acometidas. Agora, doutor, outro ponto que nos traz bastante dúvidas, eu gostaria que o senhor explicasse de forma didática para o nosso telespectador. É muito diferente uma vacina que é aplicada no adulto da vacina que é aplicada na criança? Será que terão que ser feitos ajustes ou, na verdade, seria mais ou menos a mesma coisa? É a mesma vacina, viu, Guga? Não há nenhuma diferença. É o mesmo produto que está sendo testado agora em adolescentes e algumas delas já testando em crianças. Como a gente faz com outras vacinas. A vacina de gripe que você aplica no seu filho é a mesma que aplica adulto, exatamente a mesma. Não tem nenhuma quantidade menor, uma concentração mais baixa, nada disso. Mesma coisa a vacina de hepatite. Algumas vacinas têm algumas diferenças. Ou às vezes, quando você vai utilizar em bebês muito pequenos, em menores de 2 anos de idade, às vezes você precisa mais de uma dose, no caso da Covid, mais de 2 doses. Porque às vezes o bebê, no primeiro ano de vida, tem um sistema imune que responde pior à vacina e às vezes se faz necessário a utilização de mais doses do que adultos receberiam. Mas esses são dados ainda que vão avançar. Mas, a princípio, não há nenhuma diferença nas vacinas, é a mesma formulação, é a mesma bula que agora vai mudar o registro, ou mais para frente mudará o registro, para poder ser utilizado em outras faixas etárias. Agora, doutor, nós vivemos no estado de São Paulo uma fase de transição da fase vermelha para a fase laranja, onde houve uma flexibilização. Indo diretamente às nossas crianças, doutor, os pais têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, se podem levar a criança na casa de um amiguinho, de repente se a criança pode brincar no playground do condomínio, outras ações aí, se você pode levar o seu filho para tomar um lanche num restaurante. Quais os conselhos que o senhor dá para os pais que nos assistem nesse momento? Olha, Guga, nesse momento onde nós estamos vivendo uma alta transmissão da doença, é o momento de ficarmos em casa, como sem vacina, crianças ou adultos, adolescentes ou idosos. Né? Nós estamos registrando 60 mil casos por dia novos no Brasil. Então, nós não estamos num momento de baixa, de tranquilidade, que permite nenhum relaxamento. Sair só se necessário, convívio com outras pessoas, se necessário, de máscara, com distanciamento.
Então, não há hoje nenhuma recomendação para nenhuma idade, nem para crianças, nem para adolescentes, nem para adultos, que nós circulemos aí à vontade, como se nada tivesse acontecendo. Nós temos uma taxa de letalidade, ou seja, de cada 100 casos confirmados, 3 vêm a óbito de Covid. 60 mil novos casos por dia, isso nos antecipa 1.800 óbitos por dia daqui a pouco, né? Daqui a algumas semanas. Então, enquanto não baixarmos a circulação do vírus, enquanto não reduzirmos essa alta transmissibilidade que nós estamos vivenciando, não é momento de nós preconizarmos nenhum tipo de relaxamento em qualquer idade. Então, hoje ainda continuam valendo as repercussões, as recomendações de distanciamento, de máscara, para vacinados, para não vacinados, para crianças, para idosos, para todos. O momento é de alta circulação do vírus, que não nos permite nenhum tipo de relaxamento. Agora, outra pergunta que é muito frequente, doutor. Idosos vacinados, por exemplo, já podem ver seus netos com os devidos cuidados? Qual que é o conselho que o senhor dá? Nós estamos vivenciando, acabamos de falar, Guga, um dos piores momentos da pandemia, com alta transmissibilidade, com registro de número de casos enorme. Então, não é momento de relaxar nem entre os vacinados, nem quem não tomou vacina, nem com crianças, nem adolescentes. O momento é de cautela. Temos que baixar essas taxas de transmissão. O tripé do controle da pandemia é esse: aumentar o número de vacinados, cuidar de quem já está doente e evitar a geração de novos casos. De nada adianta continuarmos vacinando, de nada adianta aumentarmos o leito de UTI, se continuarmos circulando e gerando 50, 60, 70 mil casos novos todos os dias. Isso vai implicar lá na frente em muitas hospitalizações e mortes. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, o senhor que acompanha o dia a dia dessa pandemia desde o começo, estamos ameaçados por uma terceira onda, na sua visão? Apesar de nem ter saído da segunda ainda, tecnicamente falando? Sim, nós vamos viver a terceira onda, os países europeus assim vivenciaram. O que acontece lá tem nos dado uma previsão de meses depois, né? Nós tivemos uma primeira onda, surpreendentemente a segunda onda veio muito mais intensa do que a primeira, o que normalmente nas pandemias não é, vamos dizer, o desenho habitual. A primeira onda tem maior impacto, a segunda, terceira, a quarta onda costumam ser mais de monta, de tamanho, de dimensão menores, mas coincidiu que nós não relaxamos, ou melhor, não estabilizamos tanto a curva, já partimos de um platô muito alto, e essa segunda onda com a nova variante circulou de maneira muito intensa, ou seja, fez uma segunda onda de proporções bem maiores do que nós imaginávamos, e agora nós vamos caminhar mais para frente, como os países europeus estão já vivenciando, uma terceira onda que para eles está sendo bastante reduzida em termos de número de casos. E assim que esses casos voltam a aumentar, eles tomam medidas mais duras. Então, vamos ver quanto tempo nós vamos manter esse platô. A queda que nós observamos já não está tão intensa, né? Nós já estamos numa velocidade de diminuição de casos já mais lenta. Vamos ver em que platô vamos estabilizar e torcer para que a gente consiga avançar na imunização e, ao mesmo tempo, manter o distanciamento. A vacina para boa parte da nossa população aqui no estado é o distanciamento, é o uso de máscara. É isso que nós precisamos reforçar sempre. Doutor Renato Kifuri, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Hugo. Uma ótima semana a você e a todos que nos acompanham. Obrigado. Este foi o médico Renato Kifuri trazendo aí dúvidas, né, para os alunos que voltam às aulas e como a gente tratar os nossos filhos nesse momento de pandemia. E o país registrou 1.210 mortes pela doença nas últimas 24 horas e totalizou na noite do último domingo, dia 2, 407.775 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.407. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16%, indicação de tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil, consolidados ontem às 20 horas. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país também completa agora 47 dias com a média móvel de óbitos acima dos 2.000 mortos por dia.
Para efeito de comparação, no ano passado, o pior período da pandemia, a Onda registrou 31 dias seguidos de média móvel acima da marca dos 1.000 mortos. O recorde na época foi 1.097 óbitos por dia, média registrada no dia 25 de julho de 2020. E no programa Tribuna Virtual da última sexta-feira, dia 30 de abril, os parlamentares fizeram uso do tempo regimental para falar de assuntos de interesse da população paulista. O primeiro a falar foi o deputado Emídio de Souza, do Partido dos Trabalhadores. Ele falou do perigo em usar os caixas eletrônicos. Veja como foi na reportagem da Priscila Silvério. O deputado Emídio de Souza, do PT, chamou a atenção sobre os perigos oferecidos nos caixas eletrônicos. Em 2001, 20 anos atrás, foi aprovada uma lei nessa casa e essa lei ela garantia segurança, vigilantes, nos caixas eletrônicos do Estado. Os caixas eletrônicos, desde que eles foram criados nos anos 90, eles são um ponto de vamos dizer, de assalto e um ponto de golpes, onde eles pegam principalmente as pessoas que têm menos vivência com a tecnologia e as pessoas mais idosas, e ali se aproveitam, Então, na época, a Assembleia aprovou uma lei garantindo segurança em todos os caixas eletrônicos do Estado. O governador Alckmin, na época, entrou com uma ADIM para dizer que era inconstitucional aquela lei. Ele vetou a lei, a Assembleia derrubou o veto, entrou em vigor, ele entrou com uma ADIM e foi suspensa. Agora, em outubro passado, o Supremo Tribunal Federal julgou essa lei constitucional. Disse claramente que não há inconstitucionalidade na lei, portanto, a lei está em vigor. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, falou sobre as medidas anunciadas para o enfrentamento da pandemia. Nós estamos perplexos com uma notícia que foi publicada hoje na imprensa, na Folha de São Paulo, que na Mônica Bergamo, inclusive, que diz o seguinte: Prefeitura de São Paulo espera a terceira onda e já autoriza a compra de kit intubação. Olha só, com a flexibilização de medidas de isolamento, casos devem subir e internações podem voltar a explodir. Daí a Prefeitura autorizou já os hospitais que são controlados pelas OS, Organizações Sociais de Caráter Privado, a comprar o famoso kit intubação, que é o sedativo, que são aqueles medicamentos para a intubação. Os técnicos da saúde já estão dizendo o seguinte, que essa terceira onda será mais devastadora que a segunda. Agora, o que me deixa perplexo é que, veja bem, a Prefeitura está prevaricando, ela está dizendo que haverá. A Prefeitura de São Paulo espera a terceira onda e já autoriza a compra de kit de intubação. Ou seja, ao invés dela impedir que venha a terceira onda, não. Ela não vai tomar providências, ela vai falando, está flexibilizando as medidas de isolamento. Isso é uma prevaricação, Isso é inconcebível. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, levou à tribuna situações corriqueiras na zona leste de São Paulo. Nós temos um conjunto habitacional, o conjunto habitacional José Bonifácio, Coab 2. Em meio a esse conjunto, tem um terreno ali, que eu queria mostrar, se eu conseguir, se der para ver a foto aqui, ó. Tem um entulho. Tem um entulho ali no meio, se tornou um local, um terreno abandonado de descarte irregular de entulho. Há mais de um ano está nessa situação, trazendo ali riscos e uma exposição ruim para os moradores locais. Então, imagina, barata, junta rato, junta uma série de outros problemas aí que podem ser gerados às pessoas que transitam no local em termos de saúde. É um risco. Fora a questão da segurança, da violência. Nos deram relatos aqui de que virou um local muito propício a esconderijo, infelizmente, de pessoas que vão lá, de marginais, digamos assim, que assaltam
quem transita ali pela rua, né? Fora outros problemas ali que um local como esse gera. Durante a segunda fala do deputado Carlos Janazzi do PSOL, o assunto foi o Colégio Cívico-Militar. O fato é que são 30 escolas que não foram consultadas, de muitos diretores e diretoras e professores, e muitas comunidades estão revoltadas, porque dizem, mas como que a minha escola aparece numa lista dessa, numa indicação, sem que houvesse uma consulta às escolas? Não, é um absurdo isso. Eu falo isso como professor, como diretor de escola também. Né? Eu li uma das indicações e ela fundamenta dizendo que trabalhou com os dados do IDEB de 2019, que as escolas não tiveram um bom desempenho, então a deputada está indicando essas escolas para serem a famosa escola cívico-militar, dizendo que isso vai melhorar a qualidade de ensino, que isso não é verdade. Essa escola é uma escola altamente excludente, é um modelo autoritário que vai militarizar as escolas e vai criminalizar as crianças pobres. Jamais, isso não ajuda em nada a melhoria da qualidade de ensino. E você diminui o número de alunos atendidos na escola, diminui o número de professores. Então, é um absurdo esse projeto. Né? O programa Tribuna Virtual vai ao ar de segunda a sexta-feira para que os parlamentares falem sobre temas diversos de interesse da população. Aí você acompanhou tudo o que aconteceu no Tribuna Virtual da última sexta-feira. E o Ministério da Saúde recebeu na tarde de ontem, domingo, mais 2 milhões de doses da vacina Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca contra a Covid-19. A carga desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 16h30 e foi recepcionada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A representante da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, no Brasil, Socorro Gross. Essas novas doses complementaram o lote total de 3,9 milhões que chegou no Brasil na tarde deste sábado, dia 1º, e desembarcaram em 3 voos diferentes em Guarulhos. O lote foi disponibilizado pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que tem como objetivo garantir o acesso mais igualitário a vacinas no mundo. As vacinas foram fabricadas pela multinacional Catalent, na Coreia do Sul. Essa é a segunda remessa de vacinas que chega ao Brasil via o consórcio COVAX. A primeira, de pouco mais de 1 milhão de doses, da AstraZeneca Oxford, foi distribuída a todos os estados e o Distrito Federal no mês passado, após desembarque, no dia 23 de março. O ministro Queiroga afirmou que as doses serão distribuídas imediatamente. Quando as doses chegam, elas são automaticamente distribuídas para os estados e municípios, conforme a orientação do Programa Nacional de Imunização. Já começam a ser distribuídas no máximo em 48 horas e serão distribuídas para todos os estados do Brasil. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo por 30 dias para tratamento de um câncer no sistema digestivo com metástase óssea. Por meio das redes sociais, o prefeito explicou que a nova etapa do tratamento requer mais tempo. Na nota, Bruno Covas diz que, diante dos novos focos da doença, o corpo dele está exigindo que ele dedique mais tempo ao tratamento, numa fase muito rigorosa. Em abril, o prefeito passou 12 dias internado em tratamento com quimioterapia e imunoterapia e recebeu alta no último dia 27. Durante o período que esteve internado no hospital, o prefeito continuou despachando normalmente. No entanto, o quadro agora é considerado delicado pela equipe médica, por isso Ricardo Nunes, do MDB, seu vice, deve assumir o comando da capital paulista. Ainda nesta segunda-feira, dia 3, a Câmara de São Paulo deve avaliar o pedido de licença de Covas. E o vice-governador e secretário de governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou ontem o repasse de 16 milhões e 900 mil reais para a fiscalização das obras do novo Hospital Regional de Mirassol.
localizado na região de São José do Rio Preto. Segundo o vice-governador, o HB Hospital de Base de São José do Rio Preto presta um serviço valioso no atendimento à região da saúde. A unidade está em construção e contará com 118 leitos, incluindo 11 leitos de UTI, que são unidades de terapia intensiva, além de 9 salas cirúrgicas, com 11 leitos de recuperação pós-anestésica. Também estão previstos 10 consultórios médicos e 5 salas para exames de imagem, como endoscopia, tomografia e ressonância magnética. Segundo o governo do estado, a conclusão da obra está prevista para maio de 2022 e o pagamento ocorrerá de acordo com o andamento. O endereço do novo hospital é a Avenida Fernando Antônio Vendramini, 4.350, em Mirassol, São Paulo. E de acordo com pesquisa recente realizada pela Confederação Nacional da Indústria, o índice de 89% dos brasileiros que consideram a pandemia da Covid-19 grave ou muito grave pode estar relacionado ao aumento de casos e, consequentemente, proximidade das pessoas como vítimas na própria família. 3 em cada 4 entrevistados disseram que perderam alguém próximo. A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria fez ainda um cruzamento entre as pessoas que perderam alguém por causa da pandemia e o grau de medo dos entrevistados. Entre os que tiveram algum parente, amigo ou conhecido morto pela doença, 61% disseram que o medo da pandemia ainda é muito grande. Já entre os que não sofreram perdas, essa taxa cai para 43%. E o Senado Federal aprovou no final de abril, em votação simbólica, projeto de lei que obriga motoristas que estiverem sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e cometerem crimes de lesão corporal ou homicídio a ressarcir o Sistema Único de Saúde pelo tratamento das vítimas. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. O relator do projeto de lei, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, apresentou um substitutivo ao texto para que o ressarcimento não se aplique aos gastos com tratamento próprio causador do acidente ou de dependentes econômicos. Também ficaram como exceções os casos em que embriaguez ou entorpecimento não forem culposos ou dolosos, e nas hipóteses de embriaguez ou entorpecimento patológico, assim classificados pelos critérios adotados pelas entidades de saúde. Falando um pouco de reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, definiu nesta segunda-feira, dia 3 de maio, como data definitiva para a entrega do parecer da reforma tributária. Mesmo que o relator do parecer, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, apresente o texto no prazo, ainda vão restar dúvidas sobre qual proposta será levada adiante. Com o apoio do deputado federal Arthur Lira, o governo negocia uma reforma fatiada. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, defendeu recentemente que a reforma seja feita em 4 etapas, a começar pela fusão do PIS e da COFINS, que seriam substituídos pela CBS. Mas o núcleo da comissão mista que discute o assunto ainda precisa ser consultado sobre o assunto. E a vacina da influenza contra a gripe trivalente do Instituto Butantan entrou para a lista de vacinas pré-qualificadas da Organização Mundial da Saúde. A atualização foi feita no site da agência, além de ter sido comunicada por documento oficial. Com isso, a vacina do Butantan ganha um endosso internacional e pode ser fornecida a agências da ONU e outros países por meio da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. A entrada na lista significa uma validação às boas práticas do Butantan e aos processos de farmacologia, estudos clínicos, regulação, produção e qualidade envolvidos na fabricação da vacina da influenza. O processo de pré-qualificação da vacina da influenza começou no ano de 2015. O imunizante do Butantan é o primeiro produzido no Brasil contra a gripe a receber essa validação.
A partir de agora, o excedente de produção do Butantan pode ser comprado pela Organização Mundial de Saúde e ser vendido para outros países latino-americanos. Segundo o Instituto Butantan, esse mecanismo é o mesmo utilizado devido à escassez de vacinas no mundo. Por meio dele, o imunizante não precisa ser aprovado pelos órgãos regulatórios de cada país individualmente. E é como se a OMS cumprisse o papel de agente regulador, validando a qualidade do imunizante. Vamos falar agora sobre a construção de hospitais veterinários. O deputado Bruno Ganem solicitou ao governo do estado de São Paulo que sejam custeados hospitais públicos veterinários em alguns municípios paulistas. O objetivo é que seja feito atendimento de qualidade gratuito aos animais. Além disso, o parlamentar possui diversos projetos apresentados aqui na Lesp que pretendem combater os maus tratos aos animais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Bruno Ganem, do Podemos. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, deputado? Bom dia, tudo jóia, graças a Deus. Sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar aí da construção, de novos hospitais veterinários. O senhor pode explicar melhor sobre essa proposta aí de construir esses hospitais públicos veterinários, deputado? Exato, é um projeto, na verdade são vários projetos, eles têm como objetivo realmente fortalecer isso. Através de emendas parlamentares do meu mandato, eu tenho conseguido viabilizar algumas iniciativas e claro que o Poder Executivo Estadual entrando aí nisso de uma maneira mais efetiva, a gente vai conseguir ter uma rede muito maior. E é por isso que a gente criou esses projetos, são projetos para todo o estado de São Paulo, onde a gente, dessa maneira, consegue criar uma rede para dar essa assistência aos animais. Agora, deputado, o tratamento veterinário particular ele é de alto custo e muitas pessoas não conseguem tratar o seu animal de estimação quando precisam e às vezes acham um animal na rua e não tem possibilidade de levar para tratar numa clínica particular. Com essa iniciativa, o senhor acha que em breve essa situação melhora? Eu acredito que sim. A gente tem visto isso na prática, onde eu tenho conseguido viabilizar as clínicas veterinárias e claro que o foco ele é social e o foco ele é naquilo que é mais essencial. Na prática a gente vê que alguns animais acabam sofrendo muito, morrendo muito por seus tutores não conseguirem dar aí um cuidado ainda que básico para os animais. E hoje o conceito de saúde não é da saúde humana, é uma saúde única, Então não dá para pensar na saúde humana sem pensar na saúde animal, até porque as próprias doenças elas circulam entre os animais e as pessoas e vice-versa. O próprio Covid levantou um grande debate sobre isso. É claro que aí o assunto é muito mais complexo, mas no dia a dia do médico veterinário, são inúmeras as doenças que circulam do humano para o animal, do animal para o humano. Então, é muito importante que os animais tenham essa assistência. E até por uma questão de olhar com um olhar de empatia com esses animais que sofrem tanto e que não têm aí o acesso ao atendimento. Agora, deputado, muitos outros projetos em relação a isso tramitam aqui na casa. Eu gostaria que o senhor falasse também de outros projetos relacionados que o senhor apresentou na questão da defesa animal. Exato. Bom, em relação a esses projetos, a nossa estratégia foi a seguinte: a gente apresentou 15 projetos, um para cada DRS, Diretoria Regional de Saúde, e com exceção de Ribeirão Preto e da Baixada Santista, que já tem os seus projetos. Ao mesmo tempo, tem ainda 4 projetos de outros deputados
que tratam mais ou menos do mesmo assunto, né? E fora disso, a gente tem aí dezenas de projetos relativos à causa animal, né? Eu tenho projeto que proíbe fogos de estampido e que a semana passada quase foi aprovado, teve uma ampla maioria de apoio. Eu não vou saber lembrar o placar exato aqui, mas precisava de 48 votos para aprovar. Salvo engano, teve 46 a favor e 2 contra, e só não foi aprovado porque faltou um voto para dar aí a quantidade necessária para aprovação. Então, faltou o quórum de aprovação, mas o projeto está tendo uma ótima aceitação na casa e principalmente na sociedade, né? A gente tem projetos aí em diversas outras questões relativas à causa, né? Que aumentam aí as penalidades, falando de uma maneira geral, né? Para não especificar cada projeto, eles têm algumas linhas temáticas, né? Tem aqueles projetos que visam penalizar mais os maus tratos, que mostram aí aquilo que é maus tratos, né? Desde a questão de acorrentamento, a questão, né, que inclusive um colega também apresentou, temos a questão de um projeto relativo à parte, não só da parte de penalizações, a questão da questão da criação de animais, né, para venda, que busca realmente acabar com abusos que acontecem nessa área e que fortalece os protetores dos animais, né? Então, assim, que cria o protetor independente, mas são dezenas de projetos, até difícil especificar. E, claro, buscando recursos para criar políticas públicas de proteção aos animais, né? Boa parte das minhas emendas parlamentares são destinadas a isso, para entidades, para prefeituras, para fortalecer isso, com foco sempre na castração, que a gente acredita muito na castração, e para que o tutor possa ter responsabilidade também em relação aos seus animais. Agora, deputado, recentemente foi inaugurada uma estrutura, né, de um hospital veterinário em Vargem Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí desse capacidade de atendimento desse próprio, como funciona. Exato, essa clínica veterinária, né, de Vargem Grande do Sul, ela ficou muito bacana, um projeto muito legal. Mandar até um abraço para o vereador Glaucio, que foi um grande parceiro nisso, e também para o prefeito Amarildo. Foi viabilizado através de recursos, né, do meu mandato, em parceria com a prefeitura, que também está aí custeando as atividades. A clínica, ela teve início recentemente, não sei se travou aqui, parece que travou as imagens. Mas voltou já, está tudo ok, deputado. Voltou. Mas é isso, a gente tem um trabalho aí, a gente vai acompanhar esse trabalho. Eu ainda não tenho os números, até porque vai depender aí da demanda da cidade, mas é uma clínica com uma capacidade bem interessante, que a gente acredita que vai viabilizar totalmente a necessidade de castrações do município, né? O prefeito quer investir bastante nisso, acredito que a clínica não vai ser gargalo, ou seja, o gargalo talvez seja a própria demanda ou eventualmente recursos de insumos, ou seja, quanto for possível viabilizar, a clínica vai ter condições de viabilizar em termos de castrações e de atendimentos para a comunidade ali, né? Ficou muito bem estruturada a clínica, e queria até, mais uma vez, parabenizar o prefeito, porque foi um projeto muito bem executado. Agora, deputado, dentro desses projetos de novos hospitais, eles atenderão, eles terão capacidade de atender que tipo de serviços para a população que necessitar com seus animais de estimação? Eles são sempre feitos em parceria com a prefeitura? Como é que funciona isso? O que a gente tem proposto sempre em parceria com a prefeitura, em maior ou menor grau, mas a prefeitura
precisa participar e, ao mesmo tempo, a prioridade número 1 é sempre castração, porque a gente entende que é sempre uma prioridade e, ao mesmo tempo, não é um espaço só para castração, isso é evidente, né? Então, você tem um atendimento social para aquelas pessoas, para as famílias de baixa renda, para resolver as questões mais essenciais, né? E, no caso das estruturas onde o Estado puder participar, a gente quer também poder atender cirurgias, situações aí mais complexas, né? Em primeiro lugar, dos casos que acontecem, é claro, no ambiente público, né? Então, a gente também defende bastante a questão do SAMU animal, né? Para resgatar esses animais que, lamentavelmente, sofrem acidentes nas ruas, né? E também casos, assim, de famílias que não podem custear, das entidades, dos municípios, das ONGs, né? Esse é o foco prioritário. Havendo mais recursos, claro que a gente vai esgarçando esses limites para poder viabilizar mais e mais cirurgias, atendimentos. Agora, deputado, o senhor que está engajado aí na causa de defesa dos animais, o que pode ser feito para a diminuição aí dos abandonos, dos maus tratos? Eu sei que o senhor tem uma luta diária aí para combater isso, mas como a gente pode conscientizar da melhor forma a população e também aumentar a fiscalização em relação a isso? Olha, tem municípios que têm um trabalho bem interessante em relação a isso. Eu quero destacar Campinas. Eu sei que muitos protetores de lá têm críticas, e eu sei que as críticas são naturais porque a gente quer sempre melhorar. Mas eu vejo de uma maneira muito positiva a forma com que a prefeitura faz a conexão entre castrar e fazer a microchipagem e exigir do tutor que cuide desse animal. Ou seja, se esse animal fugir, por exemplo, imediatamente esse tutor tem que avisar a prefeitura. Do contrário, a gente está falando de um abandono. E aí tem lei, no caso do município de Campinas, para responsabilizar esses tutores que abandonaram o animal. A gente quer levar essa lógica a nível estadual. Claro que mesmo no município de Campinas essa lógica precisa se fortalecer, mas eu vejo como uma referência, sim, que a gente quer levar a nível estadual. A gente sabe de outros municípios que também já estão se movimentando para isso, né? E a gente tem aí esse foco, né? Inclusive, até mandar um abraço para o amigo vereador Mair de Valinhos, que está aqui do meu lado, né? A gente tem conversado também sobre diversas questões relativas à causa animal. Ao mesmo tempo, a gente estimula bastante a questão da denúncia, né? Que se denuncie para a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal todo tipo de caso de violência, de abandono, né? E na outra ponta, claro, a gente está brigando para fortalecer os serviços da DEPA, né? Da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, e todo tipo de outra iniciativa nesse sentido. A semana passada mesmo eu estive no The Inter 2 conversando com o diretor, Dr. Ventura, para a gente poder fortalecer a delegacia, né, criar um setor aí forte em Campinas em relação a isso, e que esse modelo possa também ser utilizado em outras cidades, né? Claro que para isso precisa de uma parceria de diversos outros organismos. E, só para fechar o raciocínio, a gente tem que lembrar, claro, de Brasília, que nós precisamos de leis mais e mais duras para penalizar a violência contra os animais. E por que penalizar a violência contra os animais? Bom, não preciso explicar, mas é importante eu apenas ampliar essa visão para muitos, no que diz respeito ao que está por trás da violência contra os animais. Está muito sofrimento, isso a gente vê, né? Os animais sofrem de maneira gravíssima com essas pessoas que fazem essas atrocidades. E, além disso, é importante, é isso que eu gostaria de colocar talvez de novo, que essas pessoas que cometem violência contra os animais, em geral, quase que com certeza, provocam sofrimentos semelhantes
contra crianças, contra idosos. Então, são pessoas que precisam ser identificadas, penalizadas, acompanhadas, porque são pessoas que perderam a empatia com a vida. Não respeitam os animais, não respeitam a vida, seja ela humana ou animal. Deputado Bruno Ganem, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. O senhor muito ligado à causa de defesa dos animais. Qual que é a importância aí de campanhas de adoção, né? Muita gente, às vezes, procura, compra animais em canil, quando ela pode, na verdade, adotar o seu animalzinho de estimação. Qual que é a importância desse tipo de campanha? Olha, são muitos animais abandonados, muitos animais que estão aí em ONGs, né? E é uma reflexão que a gente faz. Espera aí, por que você vai forçar um mercado que força a reprodução de animais, que no caso a venda de animais, se tem tantos animais aí que estão aí precisando desse tipo de acolhimento? Essa é a dúvida que a gente coloca, né? É claro que quem somos nós, jamais a gente vai questionar o amor, né, de uma pessoa que compra o seu animal também, né? A gente respeita, sem dúvida alguma a gente respeita, né? Agora, a gente faz o nosso papel, que é estimular a adoção. Vai chegar uma hora, se Deus quiser, que os animais eles vão ser, vamos dizer assim, que o abandono vai acabar, né? E aí sim a gente vai poder pensar que para você adotar um animal vai ser algo que talvez essa discussão perca um pouco de força, né? Quando isso acontecer, quando a gente conseguir castrar o suficiente, quando a gente tiver adoção suficiente, a gente não tiver mais abandono. Aí talvez essa discussão perca força. Mas enquanto a gente tem tantos animais precisando de lares, eu encho o peito para dizer, não compre, adote. Deputado Bruno Ganem, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e quero me colocar à disposição de todos, né, para a gente poder unir forças aí pela causa animal. Obrigado, deputado. Este foi o deputado Bruno Ganem, do Podemos, que falou um pouquinho aí sobre os hospitais veterinários estaduais e também da defesa dos animais. E parques da cidade de São Paulo registraram um movimento intenso na manhã deste domingo, dia 2. Apesar do horário de funcionamento não ter sido alterado na fase de transição do Plano São Paulo, iniciada no sábado, dia 1º, os parques continuam a ter autorização para funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde. Na fase de transição, comércio e serviços podem funcionar por mais horas por dia. Estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6 da manhã às 8 da noite. A partir desse sábado, foram recomendados a receber apenas 25% do público máximo. Antes, o horário era das 11 da manhã às 7 da noite. O Parque do Minhocão, localizado no elevado João Goulart, na região central da capital, teve grande movimentação na manhã de ontem, domingo. Muitas pessoas circulavam pelo local a pé ou de bicicleta, a maioria usando máscara de proteção. O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, também registrou um movimento intenso no primeiro final de semana de maior flexibilização. Desde sábado, o parque já registrava movimento intenso com pessoas praticando atividade física, como bicicleta e corrida. A maioria das pessoas utilizava máscara de proteção seguindo os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. A movimentação voltou a se repetir ontem, domingo. Um decreto estadual de 2 de julho tornou o uso de máscara de proteção obrigatório em espaços públicos particulares de uso comum em todo o estado de São Paulo. A multa para quem desrespeitar a regra é de R$ 524. E o deputado Castelo Branco, do PSL, apresentou na Assembleia Legislativa a indicação 1438 de 2021, que sugere ao governo do estado a criação de um programa de fomento ao desenvolvimento rural. O parlamentar disse conhecer esse setor e que o pequeno e médio produtor rural
necessita de apoio no sentido de fomentar as cadeias produtivas agrícolas que geram renda e atendam as famílias rurais. Ele ainda destacou que é necessário ampliar o sistema produtivo e permitir a sustentação econômica com produtos da terra e que precisa valorizar todos que ajudam a fazer a agricultura sendo parte de sua prioridade. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.